Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX 8.5. Estamos no módulo de Shape Studio e nesta videoaula eu vou começar a mostrar um exemplo para vocês, tá? Então a partir dessa videoaula a gente vai estar fazendo diversos exemplos que eu vou estar mostrando em exemplos práticos para a gente exercitar os comandos vistos até então e inclusive para a gente ver talvez um novo comando que eu não tenha mostrado para vocês. Obviamente, pessoal, o NX é um software muito grande, tem muitos recursos. O que eu tenho certeza e posso afirmar a vocês é que nesse instante em que vocês estão assistindo essa videoaula, toda a parte de modelamento livre do NX eu passei para vocês. Tá? Então, tudo que for de recurso, com exceção, pessoal, de poucos comandos, por exemplo, o Rapid Surface, que eu vou mostrar numa aula para vocês, esse recurso que nós temos aqui, que é o recurso de Xform e o iForm, eu utilizo mais o Xform, mas esses dois recursos eles não são para modelamento de superfície, tá? Eles são mais para edição livre de superfície. Mas enfim, quando eu mostrar o exemplo de cada um, vocês vão entender o porquê que eu ainda não mostrei eles, tá? Porque eles não fazem parte de um modelamento, tá? O iForm até existe um exemplo na internet, no YouTube, onde o cara começa de um bloco e desenha uma máquina fotográfica. Obviamente, não é tão fácil como aparece no vídeo, tá? Mas enfim, é possível fazer e a gente consegue fazer algumas coisas com esses dois recursos aí. Então, são poucos recursos que eu não mostrei para vocês aí, que talvez eu tenha passado em branco, mas com base em tudo que eu conheço dos treinamentos da Siemens, a gente viu, pelo menos, eu tenho certeza absoluta que os comandos mais importantes a gente viu. E agora, como eu disse para vocês, a gente vai chegar numa sequência de exemplos práticos, e aí com certeza vai surgir um ou outro comando que a gente vai rever, ou então um ou outro comando novo que a gente vai estar utilizando. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de algum recurso, por favor, me mande um e-mail que eu vou estar fazendo um vídeo para postar aí, para tirar a dúvida de vocês, tá? Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu queria mostrar para vocês um exemplo que fosse um exemplo comum a todos, tá? Na realidade, os exemplos que eu crio, que eu pretendo criar, os próximos exemplos, também são de produtos comuns a todos, tá? Ou seja, o cara lá que trabalha na parte de mecânica vai ter acesso a esse tipo de produto. O cara que trabalha na parte de designer de um determinado produto também conhece esse exemplo que eu vou mostrar. Enfim, a minha ideia é criar um exemplo que todos conheçam e pelo menos saibam um pouquinho sobre esse tipo de produto. Tá? O que é esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês agora? Nós vamos construir um exemplo de um pneu de motocicleta. Tá? Eu, obviamente, não sou um exímio conhecedor da tecnologia, né? Eu nunca desenvolvi na prática um pneu, mas eu conheço um pouco, então a gente vai desenvolver o produto em si. A parte técnica do produto, como desenvolver o molde do produto, aí é um outro assunto, né, que foge ao escopo do nosso treinamento. Aqui eu estou mostrando para vocês como usar as ferramentas do NX para desenvolver o produto. Tá? Então, como é que eu fiz aqui para construir essa aula para vocês? Eu entrei aqui na internet, vim aqui até no site da Michelin, e eu vi aqui, inclusive, esse exemplo aqui, que é bem semelhante, tentei criar esse exemplo aqui para nós, certo? Algumas informações de como é o dimensionamento de um pneu, por exemplo, ele mostra aqui um pneu diagonal para motocicleta 90 por 90 por 18. Às vezes a gente não sabe o que é isso aqui, não, então é interessante a gente procurar. E aqui diz o seguinte, ó, que o primeiro 90 que é a largura do pneu, o segundo é a relação da largura do pneu com a altura do flanco. E o 18 é o diâmetro interno em polegadas. Inclusive a gente tem um outro aqui de 17, que é o tamanho que a gente vai fazer, ó, 17 polegadas. Tá? Então, aqui segue as informações. E aqui a gente tem uma imagem para ilustrar um pouquinho melhor cada situação do pneu. Tá? Como eu disse para vocês, não é o intuito aqui a gente mostrar a parte técnica de um pneu, tá? O intuito é chegar nesse exemplo aqui, ó. Quero construir esse exemplo. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho o perfil desse pneu. Imaginem esse perfil aqui como se vocês cortassem o pneu ao meio. Desculpa, pessoal. Então cortou o pneu ao meio, a gente vai olhar essa parte cortada, é exatamente esse perfil.
Todas as medidas que eu estou informando aqui são medidas internas, tá? Então, 90 milímetros é essa dimensão aqui. 17 polegadas é desse ponto aqui até esse pontinho, tá? Isso vai dar metade de 17 polegadas. Quando a gente fazer um revolve, nós vamos ter um diâmetro de 17 polegadas, tá? Que isso aqui é o diâmetro, ok? E aqui nós temos o desenho dos canais, né, por onde percorre a água do pneu, né, para que a gente tenha uma aderência boa no solo, tá? Então aqui é mais ou menos o desenho. Bom, eu vou usar só essa parte verde aqui, tá? Para fazer os detalhes, os entalhes no pneu. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, pessoal, a gente vai analisar, ó, isso aqui está cortado fora, isso aqui... Se a gente olhar aqui, nós temos esse menor e esse maior. Aqui nós temos um menor e um maior. Aqui vai a mesma coisa, um menor e um maior. Do outro lado é a mesma coisa. Ó, um maior e um menor, um maior e um menor. E os círculos aqui, eu tenho dois círculos aqui. Depois dois círculos e, obviamente, aqui vai mais um, né? Só que como o quadro cortou, então ele saiu fora aqui. Esse verde aqui, com um recurso de cópia associativa, depois de que a gente criar o pneu, a gente vai fazer uma cópia associativa circular. E esses desenhos aqui em branco, nós vamos alcançar com essa cópia circular, tá? Que no caso aqui a gente não precisa desenhar. Mas eu mantive porque geralmente no projeto, o cara que desenvolve as estrias que ele quer lá no pneu, né, esses entalhes que ele quer no pneu, ele desenha isso num plano e manda para quem faz o produto 3D. E o que a gente faz? Ó, a gente envolve isso aqui num retângulo, que é mais ou menos a largura do pneu aqui, e vai subtraindo aquilo que vai ser repetitivo no modelo, tá? Depois de alguns testes, eu vi que isso aqui era repetitivo, então deixei só o que está em verde, ok? Beleza, então vamos lá. Eu vou começar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou jogar esse modelo aqui, ó, aqui para a origem, e esse aqui também vai para a origem, tá? A gente já vai entender o porquê disso. Eu vou só posicionar os modelamentos, porque vejam, isso aqui é um perfil, tá? E esse objeto, essas curvas aqui, elas vão projetadas nesse perfil. O ideal, então, é que isso aqui esteja, vamos dizer aqui que paralelo ao eixo X, tá? Que é o que a gente vai fazer agora, rotacionar para que ele fique paralelo. Aliás, paralelo não, ele vai ser perpendicular, né? Ele vai estar ele vai ser paralelo ao eixo Z aqui. Esse perfil aqui, ó. Então ele vai ficar perpendicular em relação ao eixo X. E isso aqui nós vamos jogar para cá, para depois projetar em cima do perfil. Falando assim parece complicado, mas vamos mostrar isso aí na prática. Então vou lá, vou mover isso aqui, só que eu vou fazer uma cópia para deixar o original, tá? Então vou botar aqui copy, vou colocar aqui move handles only, vou especificar que é através desse pontinho. Eu vou agora desligar o move handles only e vou deslocar ele para o 0, ó, tá? 0 em x, y e z. Pronto, então já estou com a cópia lá na origem. Agora eu vou pegar esse ponto aqui, que é a rotação em torno de x, ó, e vou colocar aqui 90. Pronto, olha só o que eu estava dizendo para vocês. Agora, se a gente olhar aqui em vista de topo, ó, eu tenho o perfil perpendicular ao eixo x, tá? Quando eu falo perfil, é esse alinhamento aqui, ó. Claro que se a gente olhar na curvatura, ele está realmente paralelo ao eixo x, mas não, eu estou olhando em vista de topo, então é esse alinhamento aqui, ó, tá? Beleza. Coloquei aqui, vou dar um aplicar. Agora eu vou pegar esses objetos aqui, tá? Vou mover esses objetos, vou colocar aqui, ó, specify move handles only, specify orientation, eu vou colocar só o midpoint e vou mover aqui pelo midpoint dessa linha, tá? Que é a linha de centro dos meus objetos aqui. Também vou copiar, agora eu vou desligar aqui, e eu vou mover ela para o 0 também, tá? Só com um diferencial. Ele vai ficar acima do meu perfil, para a gente fazer a projeção e acompanhar a projeção direitinho, tá? Cópia, ok. Vou pegar isso aqui agora. Eu tenho isso num layer, deixa eu ver aqui se eu desligar um 10, né, tá, o 10 está sendo usado, eu vou colocar isso aqui no 20, então. No 20, isso tudo. Aliás, é assim, vou mover isso aqui, pronto. Eu vou usar o 10, tá? Vou deixar o
1 acionado, porque aí o layer de trabalho, que tudo que eu for construir daqui para frente agora vai sair no layer 1. Esse texto aqui eu posso apagar, eu não preciso dele porque eu já tenho lá no layer 20. Pronto, então está posicionado os nossos modelos. Beleza. Agora eu vou fazer aqui, a primeira coisa que a gente vai construir é um revolve dessa linha aqui, ó, só dessa linha superior. Vamos dizer assim, ó, essa espessura aqui, ó, tá? Ela vai ser usada para construir esses entalhes aqui, tá? Então, vamos dizer assim, é a banda de rodagem. Quando ele chegar nesse nível aqui, ó, o pneu está desgastado, então tem que trocar, tá? E esse outro nível aqui é a espessura do pneu, mas sem a banda de rodagem, tá? Isso aqui é uma segurança. Quando eliminou aqui a banda de rodagem, tem que trocar o pneu. Isso aí a gente já está careca de saber, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou começar então fazendo o revolve dessa peça. Eu vou pegar aqui, revolve, vou selecionar aqui essa e essa curva. Tá? Percebam que está quebrada, as curvas estão quebradas. Ó, por quê? Eu fiz um lado e espelhei o outro. Tá? Tem que ser os dois lados iguais, tá, pessoal? Então, por isso que está quebrado ali. Perfeito. Agora aqui, eu vou especificar o vetor. Eu vou colocar aqui que ele é em torno de x. O ponto vai ser lá naquele pontinho, porque é a origem do revolve, né? Então, ele vai ser lá naquele ponto aqui, ó. Vamos botar aqui nesse pontinho. Que vai se eu fosse fazer um revolve em tudo aqui, ó, ele vai me dar um diâmetro de 17 polegadas, tá? Mas eu vou fazer aqui, eu já tenho ó, menos 30 e 30. Deixa eu ver em vista de topo. Ele só precisa passar um pouquinho do nosso modelo. É isso aí mesmo. Então, vou manter isso aí, menos 30 e 30 e vou dar um OK. Antes disso, eu vou colocar aqui Sheet, tá? OK. Pronto, olha só, temos uma superfície aí formada por um revolve e essa curva aqui, tá? Bom, agora eu preciso jogar essas curvas aqui lá nessa superfície e eu quero separar, dividir essa superfície por esses perfis aqui que a gente vai jogar lá, né? Tem duas formas de fazer isso. Uma é projetando e a outra é já trimando essas curvas, aliás, separando a superfície através dessas curvas aí. Eu não preciso nem projetar, tá? Qual que é a diferença básica disso? Sempre lembrando, né, quando a gente viu o comando de project, eu mencionei a vocês que a gente tem lá, se a gente fizer a projeção em Z, ele é como se fosse um foco de um raio de luz. Ele vai jogar um raio de luz e tudo que tocar esse raio de luz, ele vai criar uma nova curva. Então, se a gente olhar aqui, em vista de topo, vai ficar perfeito, mas dependendo da circunstância, tá? Não é esse caso aqui, mas dependendo da circunstância, a forma onde você está projetando as curvas, ele pode deformar bastante, tá? Eu vou fazer as duas formas, que na realidade aqui particularmente, eu não usaria a projeção num vetor Z, e sim por arc length, tá? Mas eu vou fazer as duas formas para vocês notarem a diferença, tá? Vamos começar aqui então com a separação, o divide face. Eu vou entrar aqui, nós estamos no módulo Shape Studio, tá? Eu não tenho muitas ferramentas, então para não perder tempo eu vou entrar no Modeling, que eu tenho um grupo maior de ferramentas sendo exibido aí. Vou pegar aqui, ó, esse recurso, divide face, vou selecionar a face. Eu vou dizer aqui já que é ao longo de um vetor, e é nesse vetor aqui, ó, só que também ó, ele está no vetor Z positivo. Eu tenho que colocar negativo porque as curvas estão acima da superfície, tá? E agora eu vou selecionar as curvas. Essa aqui, essa e essa aqui. Essa aqui também. Vamos ver, ele está dando uma mensagem aqui que não pode dividir. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. A princípio, está normal a face, claro, né? A gente colocou por um vetor e ele voltou para normal a face. Esta face, esses objetos ao longo de um vetor. Por que não está funcionando? Vamos lá, vou voltar aqui ao zero, tá? Vamos lá. Vou selecionar a face, as curvas.